E tem outros nomes aqui que eu anotei. Tá. Deixa eu falar aqui para você. Então, nós vamos começar e pensando assim, que esses nomes a gente fala, né, mas na verdade a gente vai fazer uma vibração, mesmo que a gente não conheça essas pessoas, fisicamente falando, às vezes a gente não tem nem a imagem delas, não tem problema, porque esses nomes já vão estar aqui no nosso grupo de pensamentos de direcionamento da oração, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho como funciona. A Olivia Pacífico e a mãe dela, a Railda Alves, que está internada. Tá. E tem a amiga da Vanessa, que entrou agora. Eu não sei o nome, tá bom? E a irmã do Sr. Cris, que desencarnou hoje. E o pai da Laísa, que também, né, nossa aluna. O pai da Laísa também. Que desencarnou semana passada. E também eu vou pedir pela Bárbara, que também é uma aluna do Básico 2, tá? Que está passando por um momento muito difícil, internada também, que para ela e para a Ana, que é a mãe dela, que cuida dela, para que elas tenham aí a força necessária para esse enfrentamento, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos, concentrar os nossos pensamentos, unir aqui o nosso pensamento, para que possamos enviar as nossas melhores vibrações, tanto para o centro espírita como para todas as pessoas. A gente pede sempre uma respiração profunda, que é o que nos ajuda a essa conexão. Senhor Jesus, Mestre amado, hoje temos alguns pedidos aqui especiais, a equipe espiritual que sempre nos acompanha, que essa equipe possa visitar a cada um dos necessitados descritos aqui, auxiliar os que desencarnaram recentemente essa semana, que eles possam fazer uma boa passagem, serem recebidos pelas equipes espirituais, assim como que todas essas famílias sejam confortadas, pois sabemos, Senhor, que apesar do nosso todo entendimento, é um momento muito difícil da separação. Entendemos que a vida é eterna e que nos reencontraremos, mas sempre quem passa por esse luto, por essa despedida, sempre traz angústia, saudade, tristeza. Que a espiritualidade possa confortar aí a todos, trazendo a coragem para essas pessoas seguirem em frente, apesar de tudo. Agradecemos sempre ao Pai pelo entendimento, pela oportunidade de crescimento. Agradecemos por estarmos aqui saudáveis, para que possamos sempre continuar. Ó Pai, Mestre amado, que esta aula transcorra com tranquilidade, que o Senhor esteja presente em cada lar, mas principalmente em cada coração, em cada mente dos nossos alunos, tanto dos presentes quanto dos ausentes. Que possamos sempre crescer, crescer e crescer na Tua Palavra e espalhá-la cada vez mais a quem quiser ouvir. Obrigada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, e vamos começar. Hoje, nós vamos falar um pouquinho... Nossa, ficou tão brancão, hein? Nem aparece esse título, né? Na tela. Ah, agora sim. Sobre as diferentes ordens dos espíritos. Nós sabemos, lógico, né, que tem espíritos menos evoluídos, espíritos mais evoluídos, só que foi feita uma
classificação no Livro dos Espíritos para tornar um pouquinho mais didático, para tornar um pouquinho melhor o nosso entendimento e onde a gente está nessa escala, né, espiritual. Só que o Livro dos Espíritos fala que não é, tipo, fechado, né? Não é, que aquilo vai ser só aquilo daquele jeito. Então, quem é um espírito tal é só aquilo. Não. Eles falam que mesmo dentro dessas características de desenvolvimento espiritual, existem essas mudanças. Assim como existem para nós essas diferenças de personalidade e que caracterizam a individualidade de cada um enquanto encarnado, também isso existe no plano espiritual, né? Você está gravando, Wagner, a aula? Tá? Então tá bom, obrigada. Então é isso que a gente vai começar a entender um pouquinho hoje, né? Como que é feita, como que o Livro dos Espíritos, na verdade, trouxe essas diferentes ordens de espírito para a gente entender um pouquinho o quanto será que a gente já caminhou e o quanto ainda falta para a gente caminhar nessa escala evolutiva, tá bom? Pode passar, Wagner, por favor. Então, como que é feita essa classificação? Né? Então, os espíritos se classificam em razão do seu desenvolvimento, o quanto mais eles são desenvolvidos, e das qualidades ou imperfeições que possuem. Então, quanto mais qualidades e menos imperfeições, eles vão estar no nível evolutivo, e quanto mais imperfeições e menos qualidades, eles estarão em outro nível evolutivo. E pensando que essas qualidades e imperfeições, elas não são só do caráter moral, porque o nível evolutivo, ele caminha junto com a moralidade, mas também com o conhecimento, com o seu desenvolvimento intelectual, né, falando assim mais grosseiramente. Então, esses dois têm que caminhar juntos. Então, quanto mais qualidades eu tiver nesses dois campos, pensando numa balancinha equilibrada, maior será realmente o meu desenvolvimento e uma classificação do que eu vou ficar acima, tá? Então, fala que, na realidade, é ilimitado o número de ordens. Eles classificam os espíritos em ordens e depois em classes, parecendo até da biologia, né, que classifica lá os seres vivos em ordens, em classes. Então, eles pegaram um pouquinho do que a gente já está acostumado a ver a classificação dos animais, das plantas, eles pegaram um pouquinho essa ideia para fazer essa classificação também dos espíritos, né. E aí ele diz que não existe entre elas, na verdade, uma linha de demarcação, para servir de barreira, de maneira a qual se possa multiplicar ou restringir as divisões. Então, não existe essa linha, como existe, por exemplo, na escola, quem é aluno do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, que ele realmente existe essa divisão enquanto organização, mas, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes tem alunos de um terceiro ano que são muito mais desenvolvidos que um aluno de quarto, e tem outros alunos do terceiro ano que têm muito mais dificuldade, que parece até uns alunos do segundo ano. Então, até também o nosso sistema educacional, ele classifica por séries para organizar, né, para organizar esses conteúdos e tudo mais, mas a gente sabe que você tem numa classe, numa sala de aula, vários tipos de alunos. Então, vamos pensar que nós somos vários tipos de alunos, que a gente está numa classe X, mas que dentro dessa classe também existem essas divergências, tá? E aí ele complementa que essas características não são iguais para todos, pois progridem e se modificam em conformidade com o desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Então, de novo, gente, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que ter esses dois desenvolvimentos como foco, da inteligência e da moralidade. Normalmente, até pelas nossas faculdades mentais, o que nós somos estimulados, né, na vida escolar, na vida acadêmica, normalmente a inteligência sempre é o que é mais puxado. Mas hoje o que a gente vê na nossa humanidade, principalmente, é essa crise grande da moralidade, né? Então, é o que está faltando nas famílias, né, nos lares, nesse desenvolvimento da criança, nessa primeira faixa etária, nas escolas, enfim, em toda a nossa sociedade, esse desenvolvimento da moralidade é que deveria ser e é o nosso grande desafio, tá? E quanto mais desenvolvido, mais gradualmente eles vão se libertando da influência da matéria.
Então, quanto menos envolvida, eu sou mais apegada à matéria, às coisas físicas, aos bens materiais, e quanto mais evoluído eu for, mais liberto da matéria eu estou. Não só dos objetos físicos, das coisas, né, mas também do meu próprio corpo físico. Então, você aprende que a sua evolução espiritual, muitas vezes, ela você entende que o seu corpo físico é apenas uma ferramenta, que ele não é o fim. O fim é o desenvolvimento espiritual. O corpo físico é a ferramenta só para você desenvolver esse fim, tá? E muita gente inverte isso. Aí sobre as ordens dos espíritos, né? Os diferentes ordens de espíritos foram organizadas pelo nosso codificador, Allan Kardec, com o intuito de determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, de maneira a ser possível relacionar o seu grau de confiança e de estima que eles merecem. Então, por que também? A gente vai entendendo, conforme vocês também vão evoluindo no conhecimento deles e chegando até lá num mediúnico, a identificar os espíritos que vêm, entre aspas, conversar com você numa mesa mediúnica. Você começa a reconhecer dentro dessas qualidades se seria um espírito de confiança ou não. Se ele seria um espírito que eu devo ter essa estima ou eu devo ter mais um passo atrás. Então, tudo isso é importante para também esse nosso conhecimento, não só em nós, a gente se reconhecer nesse lugar, mas também a gente conseguir reconhecer os outros, não para julgar, mas para saber que tipo de relação você vai estabelecer com eles, tá? Então, os espíritos, então fala que tem a primeira ordem, que são os espíritos puros, primeira classe. Então, até Jesus, ele entraria como um espírito puro. O nosso governador, ele já é considerado realmente um espírito puro, um espírito crístico, que até, né, tá um pouco até acima desses espíritos puros, que, assim como Cristo, existem outros espíritos crísticos que também governam outros planetas em outra parte do universo, em outras galáxias, mas o que nós conhecemos mais como referência é Jesus. Aí tem a segunda ordem, que são os bons espíritos. Dentro desses bons espíritos vão ter 4 classes, que eles subdividem, tá? E a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que tem 5 classes. Aí a perguntinha, em qual será que a gente se encontra, né? Não está sentado no fundão, não, né? Oi? A gente acho que é a turma do fundão ainda, né, Wagner? Acho que a gente está lá na turma do fundão das 5 classes dos espíritos imperfeitos. Então, é isso que a gente vai entender um pouquinho agora, o quanto a gente ainda de fato tem para evoluir, né? Então, aí, primeira ordem, são só os espíritos puros, porque eles já são puros, então não tem subclassificação, são puros, né? Na segunda ordem, a gente vai detalhar um pouquinho, tá? Cada um desses. Tem os bons espíritos, que são os espíritos superiores, os espíritos de sabedoria, os espíritos sábios, e o último qual que é? Os espíritos de benevolência, né? Então, ele é classificado nessas 4... Benévolos, que são do bem. Então, esses são classificados como bons espíritos. Será que a gente se encaixaria em algum desses? Né? A gente vai começar a pensar nisso. Na terceira ordem são os espíritos imperfeitos, que são os batedores e perturbadores, os neutros, os pseudo-sábios, os levianos e os impuros. Então, será que a gente pode ter um pouquinho de cada? Né? Será que a gente pode ser uma misturinha de... Nossa, aqui tá trovejando, não sei aí. Aqui começou a cair o maior... Espero que não caia de novo a internet e a luz. Senão aí a gente vai achar que é coisa de quinta-feira, né, Wagner? Pelo amor de Deus. Mas vamos seguir. Então a gente pode ser um pouquinho de cada, né? A gente, como eu falei, é só uma classificação para a gente tentar reconhecer algumas características. Pode passar. Então, aqui na pirâmide, olha só o tamanho, a base da pirâmide, o quanto de espíritos imperfeitos que ainda existem. A pirâmide no meio, os espíritos bons, e acima os espíritos puros, que são poucos ainda no universo,
não é só aqui. Então, os espíritos imperfeitos, ainda o mal predomina, e quando eu falo mal, não quer dizer que eu faça o mal, que eu vou estar fazendo o mal, mas eu ainda tenho dentro da minha moralidade, por exemplo, orgulho, a inveja, às vezes eu quero me vingar, o egoísmo, eu posso, né, ter tendências egoístas de só pensar em mim, falha da fé, então falha de confiança dessa fé, que em alguns momentos ela se apresenta, intriga, ódio, ignorância. Esse outro é o quê? Sentimentalismo. Sentimentalismo, e esse último, maledicência. Então, quantas vezes a gente está falando mal de alguém pelas costas? Ah, não, só estou fazendo um comentário com a minha amiga, com meu amigo, né? No fim, você está falando mal daquela pessoa e que aquilo não vai trazer nenhum benefício nem para você, nem para ela, nem para o outro que está escutando. Então, quando a gente pensa que o mal predomina, são as más tendências que ainda existem dentro de nós. Não é o mal de eu conscientemente fazer o mal e prejudicar. Também tem. Mas a gente tem que se colocar nesse lugar de quantas imperfeições nós ainda temos. Já os espíritos bons, o bem predomina. Então, a bondade, o desejo de fazer o bem. Então, eles já superaram tudo aquilo que está aí na lateralzinha da pirâmide vermelha, na base vermelha. Para eles, a predominância, o bem sempre predomina. Que eles vão pensar sempre na bondade, de desejar o bem para o próximo, de amar o próximo. Eles realmente já conseguiram desenvolver essas características. E os espíritos puros falam que eles realmente estão em comunhão com Deus, ou seja, eles comungam do mesmo pensamento que Deus, eles comungam do mesmo sentimento, das mesmas ações, né, que a divindade superior ela nos propôs. Então, o sentido de comunhão é de estar em comum acordo, né, de comungar dos mesmos princípios e valores. A palavra vem dessa origem. E é onde o amor maior predomina. Então, mesmo os espíritos bons, eles ainda têm muito a evoluir em relação a esse amor, né, maior, que a gente ainda não consegue nem dimensionar o que é isso, por estarmos tão longe ainda disso, né? Pode passar, Wagner. Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho cada um. A primeira ordem, né? Encontramos aqueles que encontraram a perfeição, os espíritos puros, sem nenhuma influência da matéria, com superioridade moral e intelectual ante os outros, não sujeitos mais à reencarnação por serem perfeitos. Então, eles não precisam mais reencarnar. Se eles necessitam reencarnar, é realmente por uma missão de amor à humanidade, como foi no caso de Cristo. Cristo não precisava mais reencarnar por ele. Ele não precisava mais passar por esse processo, mas ele se propôs a passar por tudo que ele viveu enquanto encarnado, com uma missão maior de realmente levar o amor para a humanidade e de elevar um pouco a moralidade da humanidade para que ela pudesse dar um pequeno salto, como se fosse virar uma chavinha nesse grau evolutivo, né? Então, aqui como características gerais, né, no quadrinho fala que os espíritos que o compõem, não consigo terminar de ler, lê para mim, Wagner, por favor. Os espíritos que compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, se despojaram de tudo isso, não precisam mais. Então, eles já estão com outras missões, com missões realmente de cuidar de humanidades que eu falo porque nós nos chamamos de homens aqui na nossa sociedade no planeta Terra, mas pode ser que tenha outros orbes que são chamados de outras formas, né? Mas que eles têm essa questão mais de cuidar das humanidades, então de cuidar daquele grupo de espíritos que habitam um determinado planeta. Tá? Então, eles têm uma coisa muito maior do que outros que são com áreas mais específicas. Então, até quando a gente pensa numa grande empresa, né, tem o presidente que vai cuidar da empresa toda, tem os diretores, os gerentes, e assim vai se organizando. Então, vamos pensar que na espiritualidade também tem essa organização
e que os espíritos puros, eles estão lá em cima nesse topo, abaixo deles os espíritos bons, que vamos pensar que são os diretores, gerentes, que eles têm questões específicas para eles, trabalhos específicos para eles desenvolverem, e nós que somos o pessoal ainda do almoxarifado, né, que a gente só cumpre as ordens e nem cumpre direito, porque a gente desobedece todas, né. Ainda dos espíritos puros, formam uma classe única, são espíritos que atingiram um ponto mais elevado da escala evolutiva e, novamente, despojaram-se de todas as impurezas da matéria, possuem superioridade intelectual e moral absolutas em relação aos espíritos de outras classes. Não estão sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. São mensageiros e ministros de Deus cuja ordens executam. Então, é como se eles já tivessem acesso realmente a Deus. Coisas que os espíritos bons, por exemplo, eles não têm acesso direto ainda. E aí a gente fala, mas se são infinitos, né? Se assim, a gente não para de crescer e de evoluir, será que os espíritos puros já pararam de crescer e evoluir? Se eles já atingiram um ponto mais elevado da escala evolutiva, né? Então eles não têm mais nada, será, a aprender? Não, porque eles estão sempre continuando seus aprimoramentos. Então, mesmo que eles tenham essa superioridade intelectual e moral absoluta, sempre eles vão ter, entre aspas, novos desafios, novas missões, novas responsabilidades para eles cuidarem e desenvolverem, tá? Wagner, se você quiser falar, você vai falando também, tá? Agora a segunda ordem, então, que é aquela do meinho, né? Que são os espíritos bons. São os espíritos bons, cujo desejo do bem é a sua preocupação. São benévolos, sábios, prudentes e superiores. Predominância do espírito sobre a matéria. Então, o espírito já passa a ser mais importante do que a matéria. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais evoluídos reúnem o saber às qualidades morais. Então, olha só, mesmo eles sendo já considerados espíritos bons, aqui fala que uns têm a ciência mais avançada, então vamos pensar que é o conhecimento intelectual, outros têm mais a sabedoria e a bondade, então que tem um desenvolvimento moral maior. Então, mesmo assim, eles ainda têm que chegar naquela balancinha de serem absolutos e perfeitos que nem os espíritos puros, que eles já alcançaram esse nível máximo. Não estando ainda completamente desmaterializado, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Agora uma pergunta aí para vocês. Os habitantes lá do nosso lar, quando a gente se refere aos mentores, equipe da espiritualidade, para vir, né, aqui ajudar a gente, que nem a gente fez na oração, vocês acham que são da segunda ordem ou da terceira ordem, que são os próximos? Que a gente ainda vai ver. O que vocês acham? Aqui é uma conversa para a gente começar a pensar, né? Os espíritos que habitam o nosso lar e outras colônias e que realizam esses trabalhos que a gente chama de mentores, vocês acham que eles são da segunda ordem ou eles são da terceira ordem? Ou preferem responder isso depois que eu falar tudo? Querem deixar ir pensando? Então vão pensando e depois a gente vai retomar essa conversa, tá bom? Pode passar, Wagner. São 4 classes, né? A quarta classe são os espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Então, são extremamente bons. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los.
Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, os benévolos, eles têm uma característica maior de fazer o bem, mas a parte da intelectualidade ainda ficou meio que em segundo plano. Não que eles sejam rudes e grosseiros, nada disso, mas como eles têm que chegar no absoluto dos dois lados da balança, eles ainda estão um pouquinho assim. Na terceira classe, os espíritos sábios. A distingue-se pela amplitude dos seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade, e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, aqui, os sábios, os espíritos que são sábios, eles vão sim desenvolver o seu lado científico, e quando eles encarnaram aqui na Terra, né, quando eles encarnaram, são aqueles espíritos que trouxeram uma evolução na ciência, que você fala, como que, por exemplo, naquela época, Leonardo da Vinci descobriu tantas coisas. Será que ele era um espírito sábio já, né, que ele já vinha com essas características, porque com tudo que a ciência daquela época podia demonstrar, ou enfim, e como que ele veio com essas ideias tão avançadas para a sua época? Então, será que ele já era um espírito sábio? Mas, retomando aqui, os espíritos sábios, eles só usam o conhecimento da ciência para utilidade, jamais para benefício próprio. Então, aí a gente vai ver que tem uma diferença dos espíritos sábios e dos pseudo-sábios, que são os que estão na próxima categoria, naquela vermelha da base da pirâmide, tá? Os espíritos de sabedoria, que são os da segunda classe. As qualidades morais de ordem mais elevada são os que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Então, os espíritos de sabedoria são aqueles que sabem usar o conhecimento que eles têm, mas também a moralidade que eles têm para facultar esse juízo sobre os homens e sobre as coisas. A gente, no nosso dia a dia, a gente consegue também reconhecer. A gente fala assim, nossa, como aquela pessoa tem uma sabedoria, né? Porque ela usa os conhecimentos dela para a vida dela, ela nos traz coisas que é diferente de alguns que a gente fala que só tem diploma, tem um conhecimento enorme, mas que não tem sabedoria, né? Então, eles não sabem usar tudo que eles aprenderam para transformar a vida deles e a vida das outras pessoas. E aí, as pessoas que têm sabedoria, elas sabem usar todos esses recursos que a vida lhe traz para essa evolução. Então, fala que eles têm essa capacidade intelectual, né, que lhe dá esse juízo correto sobre os homens e sobre as coisas. Então, são aquelas pessoas que sabem, muitas vezes, te aconselhar, elas sabem liderar os grupos, elas lideram, e quando eu falo liderar grupos, é em qualquer área, em qualquer situação, que você fala, nossa, mas que pessoa sábia aquela, né? E a primeira classe, então a gente foi de trás para frente, né? São os espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Eles conseguiram reunir tudo. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, ou do mundo espiritual, dentro dos limites do que lhe é permitido ao homem saber. Então, é como se eles tivessem reunido todas essas outras classes, eles tivessem adquirido tudo isso e eles já são considerados espíritos superiores. Então, tudo isso dentro dessa segunda ordem, que são os espíritos que a gente fala que eles são mais perfeitos, mas ainda não puros, tá? Tudo bem até aqui, gente? Estão entendendo a diferença entre uma classe e outra? Sim?
Como tá todo mundo de câmera fechada, não tô vendo cara de ninguém, o Alex pôs um joinha, então tá bom. Então, esses espíritos compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de os outros fazerem ou deles mesmos. O amor que os une lhes é fonte de inevitável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, é o que falou no começo. Tem alguns que ainda têm algumas manias. E essas manias, o que são? São imperfeições que eles ainda têm que lapidar, que eles ainda têm que superar, né? Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes se mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Então, quem será, novamente, que são esses mentores, que a gente sempre se dirige à espiritualidade? Quem será que é essa espiritualidade que nos protege e nos cuida? Então, a gente vai começar a pensar até nesse direcionamento das nossas orações e de entender realmente que a gente não está, de fato, sozinho, tá? Quando encarnados, porque eles ainda têm que encarnar, lembra que eu acabei de falar isso? Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A essa ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, de gênios protetores, de espíritos do bem, então são chamados assim no senso comum. Em épocas de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Então vamos pensar nos santos, né? Eu até fiz uma publicação essa semana no Instagram, que essa semana foi dia de São Francisco, né? O dia de São Francisco de Assis. No Espiritismo, a gente não cultua os santos, né? De fazer oração para o santo, né? Enquanto imagem física. Mas todos esses santos, eles são, na verdade, espíritos superiores que encarnaram com uma missão importante para trazer alguma contribuição para a evolução da humanidade. Então, quando a gente, não sei se vocês conhecem a história, por exemplo, de São Francisco de Assis, que eu adoro, são os exemplos da obra dele que fazem a gente repensar e aprender com as ações dele. Então, assim como Cristo veio com uma determinada missão, esses santos, que são considerados hoje santos, que operaram milagres e que, enfim, nada mais são do que espíritos que vieram com realmente essa missão. E que a gente fala que são divindades do bem. Nas outras religiões, e principalmente eu acho que é mais a católica, né, que traz e que eles os elevaram a santo. Mas, na verdade, eles eram espíritos que eles tinham ainda coisas a superar, e se você ver na história, por exemplo, de São Francisco de Assis, ele, quando adolescente e jovem adulto, ele era filho de um comerciante, né, de comerciantes ricos, né, o pai dele era um grande comerciante, então, e ele vivia nas festas, ele vivia na bebida, ele vivia perdido, entre aspas, né, e depois de receber algumas mensagens, né, quem for ler a biografia dele, a história dele, vai ver tudo que ele lutou e passou, até realmente entender qual era a missão dele, que era reconstruir a igreja. E no início ele achou que ele tinha que reconstruir a igreja física, então ele se dedica muito tempo da vida dele a reconstruir a igreja em Assis. Por isso São Francisco de Assis, que as pessoas, elas eram chamadas de acordo com a cidade. Então ele era o Francisco de Assis, porque tinha o Francisco de outra cidade, então por isso que ele ficou esse nome. E depois que ele foi entender que ele não era para ele reconstruir a igreja física,
mas era para ele reconstruir a igreja dentro dos corações das pessoas, ou seja, para elas se reconectarem com Deus, né? Então esse era o maior motivo da missão dele. Então quando a gente pensa o que são esses espíritos, o que são esses santos, a gente também tem que olhar por essa visão, né? Tudo tem um porquê. Todos eles também terem reencarnado. Era só um parênteses aqui que eu quis compartilhar com vocês, né, por causa inclusive dessa semana de São Francisco de Assis. Tem um livro dele, que depois eu vou procurar e vou colocar para vocês no Google Drive, mas eu acho que não tem em PDF, que é uma análise espiritual, uma pessoa espírita, não lembro o autor, mas que ele vai relembrando todas as passagens de São Francisco de Assis e fazendo o que era que ele queria ensinar com aquilo para a humanidade. Então, é uma leitura super gostosa de todos os ensinamentos através das ações e de tudo que ele construiu. Depois eu vou resgatar, que eu emprestei esse livro e a pessoa nunca mais me devolveu, mas também está ótimo, porque ela adorou o livro e está usando o livro, né? Mas depois eu vou resgatar o nome e vou colocar para vocês, para quem quiser ler, porque é um livro, assim, muito bonito, tá? Pode passar, Wagner, que eu me empolgo aqui e começo a falar. Bom, a terceira ordem, chegou a nossa vez agora. São os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e todas as más paixões que retardam seu desenvolvimento. Então, do Livro dos Espíritos, questões de 96 a 99. Então, que se caracterizam pela ignorância. A gente também tem que fazer uma releitura do que é esta ignorância. Quando a gente usa no senso comum ignorante, parece que é aquela pessoa que não sabe nada. Ele é um ignorante. Não sei o que é ignorante. Mas a ignorância é eu não saber algo sobre algum assunto. Então, eu ignoro conhecimento sobre metafísica. E eu sou ignorante nesse assunto. Mas a gente também pode ser ignorante quanto ao nosso desenvolvimento moral. Eu sou ignorante quanto ainda ao orgulho. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa. Então, eu ignoro o não ser orgulhosa. Então, para mim, isso ainda é difícil. Então, você ignorar quer dizer que é você não ter conhecimento tá? A gente não pode generalizar como algo chulo, né? Vamos falar assim, tá? Então, pelo desejo do mal, que eu falei que às vezes não é a gente fazer maldade, mas a gente ainda quer uma vingancinha, a gente fala mal, quando a pessoa se dá mal, a gente fala assim, bem feito, né? Então, tudo isso são pequenas ações que no nosso dia a dia a gente não percebe, né? Então, uma pessoa que se deu mal por algum motivo e que no fundo a gente às vezes sentia, às vezes até uma pequena inveja dela, aí a gente fala assim, bem feito porque a pessoa não merecia. Então, até mesmo pela pessoa que fez o mal, a gente deseja o mal, né? A gente deseja muito, né? Então, a gente está agindo exatamente igual a ela. Somos tão imperfeitas quanto. E é bacana a gente reconhecer isso na gente, porque quando a gente reconhece isso na gente, é quando a gente tem a possibilidade de mudança. Quando a gente não reconhece, quando a gente ignora, a gente não tem a possibilidade de mudança, tá? Então, vamos lá ver o que a gente é. Então, ele também classifica, lembra que acho que são mais 5 classes, né? Dos espíritos imperfeitos. Então, primeiro são os espíritos impuros, que são inclinados realmente a fazer o mal, que gostam de insuflar a discórdia, a desconfiança, utilizam-se de todos os disfarces para melhor enganar, sua linguagem ainda realmente é chula e ignorante e evidenciam-se pela inferioridade moral e intelectual. Então, as duas inferioridades. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, que eu não sei o que é, a hipocrisia, a cupidez, a avareza, a avareza sórdida, de não dividir nada com ninguém. Fazer o mal por prazer, e muitas vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Então, odeia fazer o bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas.
são flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os fora ao opróbrio e à ignomínia. Então, assim, o que está falando aqui? Aqui, eu acho que a maioria de nós que estamos aqui, né, desse grupo, nós já não somos mais espíritos impuros, porque a gente não faz o mal por prazer, então eu sinto prazer em fazer o mal para alguém, a gente já tem um pouco mais de consciência e evolução, a gente não odeia o bem, justamente a gente quer perseguir e um dia alcançar esse bem, a gente não fica escolhendo vítimas honestas para dar o golpe, para fazer o mal, para fazer aquela pessoa sofrer. Então, se a gente faz algumas coisas, ainda tem algumas atitudes, alguns resquícios disso, são por atos inconscientes, e não conscientemente que eu vou destruir uma determinada pessoa, um determinado grupo, ou praticar atos até de racismo declarado, de injúria, de fazer o mal para todas essas pessoas. Então, pensando em todas as classes, eu acho que nós já conseguimos aí superar grandes partes da impureza desses espíritos. Nessa parte aí que diz que prefere escolher as pessoas honestas como vítimas, eu também entendo que, infelizmente, ainda muitas pessoas enxergam uma pessoa honesta como boba, que devolveu a carteira, que devolveu o celular, que fez alguma coisa de forma honesta, aí não foi esperta. Então, socialmente, ainda as pessoas enxergam, tem muita gente que ainda enxerga assim, mas eu acho que está se diminuindo muito essa mentalidade. Sim. Hoje já não é mais o que prevalece, né, na maior parte da humanidade. Os levianos, espíritos levianos, que é outra subclasse, são inconsequentes, malignos, ignorantes, zombeteiros, possuem uma linguagem muitas vezes espirituosa e alegre, quase sempre sem profundeza de ideias. Então, eles são muito espirituosos, alegres, mas não pensam no futuro, são inconsequentes. Zombam, né? Então, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos, ou seja, não refletem no que eles fazem, zombeteiros, metem-se em tudo e a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Então, são aqueles famosos que se metem em tudo e acham que eles estão sempre com a razão. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maltosamente ao erro, por meio de mistificação de esperteza. Então, eles são muito espertos. E, às vezes, eles induzem as outras pessoas ao erro e, eu não fiz nada. Sabe aquele que fala, não fiz nada, não foi culpa minha? Mas ele que, no fundo, foi lá, né, e falou na orelha de um, na orelha do outro, na orelha do outro, fez uma discussão e ele ficou lá observando as pessoas brigarem entre si, discutirem, e, no fundo, ele que foi o pivô de tudo aquilo. A esta classe, olha só, pertencem os espíritos vulgarmente também tratados de duendes, gnomos, diabretes, que são em forma de espírito. Acham-se sobre a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Não os espíritos superiores, que são os puros. Aqui, quando ele está falando, é que quando a gente vai vendo até na própria região umbralina, né, que existem espíritos superiores dentro da região umbralina, que dominam os outros espíritos que estão também desencarnados, que são os seus subalternos, que os obedecem. Então, aqui nesse sentido, esses espíritos superiores que falam, não é daquela outra classe, só para deixar claro, tá? Que mesmo assim, mesmo dentre estas regiões, que são dominadas ainda pelo mal, no umbral, existem toda uma categoria hierárquica e que os espíritos obedecem, que eles são sublimados, né, que eles se sentem nessa posição inferior e eles acabam obedecendo por medo ou por outras condições, e que eles acabam usando isso para que eles os sirvam, tá? Porque a gente tem que pensar que a gente está aprendendo sobre esses espíritos e saber que tem os encarnados e desencarnados, assim como nós.
Então, agora a gente está encarnado, a gente tem essas X características. Quando a gente desencarnar, essas X características vão com a gente. E aí que a gente vai ver nesse mundo espiritual, que ele é muito mais amplo e fluídico, e que a gente talvez enxergue realmente como cada espírito é. Você quer falar alguma coisa, Wagner? Esses espíritos zombeteiros é muito relatado, né, no Kardec, que eles foram utilizados para chamar a atenção, foi utilizado pela espiritualidade para chamar a atenção, levantar cadeira, fazer barulho, porque eles eram bem materiais, né? E conseguir chamar a atenção para as pessoas poderem estudar os fenômenos espíritas, porque estava chegando o evangelho, vamos dizer assim, naquele período, e aí precisou deles para poder chamar a atenção da sociedade. E nas mesas girantes também, no início das mesas girantes, que é aquela brincadeira do copo, então eles vêm muito para isso. Não vou generalizar, mas muitas cartomantes que têm a mediunidade desenvolvida e por elas cobrarem e exercerem como profissão, os espíritos que os auxiliam não são os espíritos, os mentores, os espíritos superiores, são os espíritos zombeteiros, que eles percebem o ambiente, que eles estão lá desencarnados, eles percebem, eles se aproximam da pessoa que foi lá para receber a leitura das cartas, e eles conseguem perceber esses graus de vibrações diferentes e influenciar aquela médium a falar o que o outro quer ouvir. Então, existe muito também esses espíritos que estão ao redor dessas outras pessoas, tá? Que fazem isso por profissão e que a gente, né, até chama, que são charlatães, né? Leitura de mão, ciganas, e não querendo generalizar, porque a gente sabe que dentro de todos também existem as que querem realizar um trabalho para o bem, né? Os espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Quantos que a gente não encontra, né? Aquele famoso com quem você pensa que você está falando. E que, na verdade, eles são presunçosos, né? Então, fala que a sua linguagem é presunçosa, contém algumas verdades mescladas com mais absurdos erros. Então, ele se diz o dono da verdade. O dono da verdade é porque é a verdade dele, não é a verdade maior. Então, eles se acham superiores aos outros, e isso, enquanto encarnados, a gente se depara muito com pessoas assim, que são presunçosos, orgulhosos e teimosos. Então, essa é a característica principal. Eu sei tudo, eu não preciso mudar, eu dou conta de mim e da minha vida, eu não assumo os meus erros, porque eu sou superior, então eu não erro, ou o erro está sempre no outro, a culpa sempre é do outro. Então é o que a gente muito encontra no nosso dia a dia, pessoas que têm essa característica muito forte, dos pseudo-sábios. Então, aí retomando, dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Então, ele até se coloca, né, sério, muitas vezes, mas que, na verdade, é uma ilusão que ele cria para si próprio e para os outros. Os espíritos neutros não são bons o bastante para fazerem o bem, nem maus o bastante para praticarem o mal. Será que a gente está um pouquinho assim de neutro também, né? Famoso em cima do muro, não faço bem, mas também não faço mal, então eu acho que eu estou bem. Então, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Então, sabe aquelas pessoas, e muitos nós somos assim, não estou falando só dos outros, estou falando de mim e de todos nós, que você liga o botãozinho, né, a chavinha lá, você está off, tipo, vivendo a vida, estou vivendo a vida. E, né, tô neutra. Então, não tô procurando nem evoluir, mas faço um negocinho aqui, um negocinho ali. Mas os apelos
da materialidade, para mim, ainda são muito fortes. E eu acabo sempre indo pelo que a materialidade me traz. Mas não estou fazendo mal para ninguém. Então, não estou fazendo mal para ninguém. E o que hoje eu estava trabalhando, que eu trabalho lá também numa creche, num projeto social lá. E eu não sei se vocês sabem, mas a Prefeitura de São Paulo, ela lançou uma normativa de você trabalhar nas escolas o currículo antirracista, né? Então é aquilo, eu não sou racista, eu não me coloco nessa categoria racista, mas eu também não faço nada para combater o racismo estrutural, que eu falo, que gera muita desigualdade social. Então eu tô lá neutro, não, eu não pratico racismo com ninguém, mas eu também não ajudo a vencer essa chaga ainda da nossa humanidade. Então, vocês entenderam o que é ser neutro em muitas questões? Eu não me posicionar nem a favor, nem também lutar contra aquilo. A desigualdade social, tá, eu não gero desigualdade social. Mas será que eu ajudo a diminuir a desigualdade social? Então, são essas coisas que é o que a maioria da humanidade está. Ela se posiciona como neutra. Não, vou cuidar da minha vida e tá bom demais. Se eu não prejudicar ninguém, eu já evoluí. Não, eu tenho mais coisas que eu posso fazer. Não tenho mais coisas. Eu posso me juntar a trabalhos voluntários, eu posso me juntar a políticas públicas, eu posso participar dos comitês da minha cidade para ver em que eu posso ajudar para mudar a desigualdade, mudar o racismo, pelo menos estar junto e pensar. Então, tudo isso é o que a gente tem que pensar, o que de fato eu sou neutra, né? Que eu acho que a maioria dos questionamentos que a gente tem que se fazer e que muitas vezes a gente está off, a gente não percebe, né? A gente está deixando a vida me levar, a vida leva eu. Espíritos batedores e perturbadores, né? A gente está aqui falando. Então, manifesta a sua presença por efeitos sensíveis e físicos, então isso que o Wagner também falou, golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos de ar. Não formam propriamente uma classe especial na escala evolutiva, porque elas podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Então, todos os espíritos da terceira ordem, eles podem ter essa manifestação, eles têm esse poder ou característica, que eu acho que é melhor essa palavra, de ter esses efeitos físicos. Por quê? Porque eles ainda também estão muito próximos da materialidade, da matéria. Então, esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente a sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos, deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Então é isso, eles ainda estão muito presos a essa matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Quer atuam sobre o ar, a água, o fogo ou os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Então vamos pensar que esses espíritos perturbadores são os que trazem essa perturbação da nossa órbita terrestre, mas é como se eles estivessem muito ainda ligados à matéria e são os que mais causam ressonância em nós, porque nós também estamos em ressonância com eles. Então é onde eles encontram uma maior aproximação dos encarnados, tá? Mas todos eles têm essa facilidade, tá? Tudo bem até aqui? Sim? Aí aqui só relembrando, né? Então, espíritos puros, impuros. Você vai ler para mim, Wagner, porque a minha lista já está acabando esse horário da... O impuros é o mal, é o objetivo das suas preocupações, sua linguagem é grosseira, revela a baixeza de suas inclinações. Os levianos são ignorantes e inconsequentes, mais maliciosos do que propriamente maus. Linguagem alegre, irônica e superficial. Os pseudo-sábios possuem grande conhecimento, mas julgam saber mais do que sabem. Sua linguagem tem caráter sério, misturando verdades com suas próprias paixões e preconceitos. Os neutros, apegados às coisas do mundo, não são bons o suficiente para praticar o bem, nem maus o bastante para fazer o mal. Os batedores e perturbadores podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Sua presença manifesta-se por efeitos sensíveis e físicos.
Bom, como pancada, deslocamento de corpos sólidos. Então é um fechamento, um resuminho, só para a gente relembrar as características principais. Aí tem uma tirinha aí, né? Por que você sempre está tão disposta a me criticar? Acho que tenho talento especial para encontrar defeitos nas pessoas. Mas e os seus defeitos? Eu tenho talento especial para ignorar todos eles. Foi só uma tirinha provocativa aqui, que é o que a gente tem a tendência, apontar o dedo para fora e nunca apontar o dedo para a gente mesmo. A gente tem esse talento especial para ignorar todas as nossas más paixões e más tendências. Então, é isso que a gente tem que focar na evolução espiritual. Pode passar, Wagner. Que eu falei na segunda, né? Eu achava que o meu primo sujava toda a louça. Aí depois eu descobri que eu também sujava. E você ficava apontando o dedo, você suja toda a louça. E aí quando você foi morar sozinho, você viu que você também, a pia, por si só, né? 100% da louça procriava. É de quem mora 100% sozinho, né? Então, é bom. Aí sobre a progressão dos espíritos. Então a gente entender um pouquinho isso, esse processo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de tudo adquirir e de progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Então, olha aqui o livre-arbítrio falando como importância que a gente pode adquirir tudo que a gente quiser. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, percepções e, por conseguinte, gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Então, quanto mais eu vou me elevando, eu vou descobrindo realmente aquele sentimento que te preenche, que é desconhecido para os espíritos inferiores. Então, essas pessoas que são felizes, mesmo com tudo que está acontecendo, às vezes de ruim na vida delas, elas mantêm essa alegria, elas mantêm essa bondade que elas exalam isso, que a gente vai percebendo. Então, tudo isso são gozos no sentido de reconhecimento de sua evolução. Passam a ver, entender, sentir e compreender, ao contrário dos espíritos atrasados. A felicidade dos espíritos está na razão do progresso realizado. Então, quanto mais ele vai progredindo, mais feliz ele vai ficando com as conquistas. É inerente às qualidades que possuem, são por eles absorvidas em toda parte que se encontrem, quer seja na superfície terrestre, ou entre os encarnados ou no espaço, né? Quando fala que eles já estão aí na erraticidade. Pode passar, Wagner. Aí a progressão, né, dos espíritos, que é um longo aprendizado. Então a gente tem que ir pensando que é degrauzinho por degrauzinho. Então o que a gente tem que ter, né? Nosso plano de vida, plano de ação. Se a gente pensa que a gente tem que ter um plano de carreira na nossa vida pessoal e profissional, por que a gente não pode ter um plano de carreira espiritual? Então, qual vai ser a má tendência que eu descobri em mim e que eu quero vencer? Então, será que é ser mais humilde? Vamos supor que eu sou extremamente orgulhosa. Será que é ter mais humildade? Então, o que eu vou fazer para desenvolver essa minha humildade e diminuir o meu orgulho? Então, cada um pode escolher uma coisa, não precisa dar conta de tudo. E aí, subindo essa escadinha aí aos poucos, tá? Pode passar, Wagner. Continuando sobre a progressão dos espíritos. Os espíritos inferiores levam com eles para o além-túmulo, então, quando desencarnam, seus hábitos, suas necessidades e suas preocupações materiais. Não podendo se elevar, passam a participar da vida dos encarnados. Misturam-se em suas dificuldades, trabalhos e nos seus prazeres. Então, esses que são tão apegados à matéria, o que a gente fala que fica aqui na crosta, que fica próximo a nós, porque eles não conseguem se elevar. E eles carregaram todos os seus maus hábitos. Então, vamos supor que uma pessoa desencarnou por motivo de álcool, né? Ela vai continuar frequentando os bares e se alimentando dessa sensação do vício de outras pessoas, estimulando essas pessoas a beberem cada vez mais, né? Então, esses espíritos inferiores, eles ficam procurando as janelas de oportunidade que eles encontrarem, e aí é lá que eles ficarão. Então, de novo, são janelas de oportunidade que a gente abre. Então, se eu quero me proteger, né, não adianta colocar a coitadinha da planta lá na porta
né, a espada de São Jorge, não sei o quê, colocar a plantinha e achar que a plantinha vai me proteger. Não adianta eu fechar a janela achando que o espírito não vai passar, porque a gente já viu que passa, né? Então, o melhor jeito da gente se proteger é não abrindo as nossas janelas morais, os nossos pensamentos, para que esses espíritos se aproveitem disso. O espírito já adiantado, mais evoluído, está liberto de todas essas necessidades corporais. Então, ele não vai ficar mais aqui, porque ele já se libertou de todos esses vícios. A alimentação e o sono não têm para ele nenhuma razão de ser. Então, nem o ato de se alimentar e de dormir os espíritos superiores necessitam. Deixa para sempre ao sair da Terra as vãs inquietações, os sobressaltos e todas as quimeras que envenenam nosso orbe, tá? Aí o quadro dessa evolução espiritual, né, que ele é bem bacana. Quanto mais laranjinha, mais próximo da matéria nós estamos, mais materiais nós somos. E aí, ao longo das nossas encarnações, que aqui está até com numerozinhos, como se cada uma fosse uma encarnação, a gente vai evoluindo para essa espiritualidade, né? E para essa lei do amor. Então, para a angelitude, para os seres que são chamados de angelicais, os espíritos angelicais, que são os espíritos também reconhecidos como puros, tá bom? Pode passar, Wagner. Continuando ainda sobre a progressão dos espíritos. Então, suas paixões, seus apetites, sempre despertos pelo contínuo contato da humanidade, os sobrecarregam e a impossibilidade de satisfazer se torna para eles motivos de tortura, então, dos espíritos inferiores. Toda aquela sua vontade acaba sendo uma tortura, porque ele não tem mais o corpo físico para sanar todas esses seus desejos para se satisfazer. Entretanto, Deus não criou seres devotados ao mal. Chegará o dia em que, cansado de sofrer, experimenta uma necessidade irresistível de ser feliz. E isso a gente vê muito nas mesas mediúnicas, o resgate desses irmãos que cansaram, estão cansados, eles querem realmente buscar a luz, buscar a evolução, e é quando, de fato, eles estão prontos para serem recolhidos. Então, quando fala que Deus não deixa nenhuma ovelhinha para trás, né, que Cristo não deixa de cuidar de nenhuma ovelhinha, é isso, só que tem que ter um momento certo para que esse resgate possa ser feito. No nosso trabalho mediúnico lá, tem espíritos de séculos, até milhares de anos lá, que estavam, né, meio que afastados e finalmente são despertados. Sim. E são séculos que a gente fala assim, nossa, mas será que eu vou ficar 500 anos para esperar um resgate? Vai depender da gente. Ter espíritos que são imediatamente resgatados e tem espíritos que vão ficar perdidos nesse outro campo até realmente se sentirem prontos para receber a luz. E isso a gente vê muito no próprio livro do Nosso Lar, né, o André Luiz, que ficou em torno lá de 30 a 35 anos no umbral, e que ele não se via nesse tempo contando 35 anos, até ele ficar pronto para entender que ele não aguentava mais. E aí é quando o coração amolece, a frequência muda e os espíritos podem chegar até ele e fazer o resgate. Então, haverá o dia em que o espírito, após haver percorrido o ciclo de existências planetárias e ser purificado por seus renascimentos e suas migrações através dos mundos, vê encerrar a série de encarnações e se abrir para a verdadeira vida, onde o mal, a sombra e o erro estão definitivamente banidos. Que é quando a gente atinge a pureza dos espíritos, a gente não precisa mais reencarnar, a não ser que seja por uma missão à humanidade. Pode passar, Wagner. Sobre anjos e demônios. O que o Espiritismo traz sobre isso, porque são palavras do senso comum e palavras que foram muito ditas na Bíblia, né? No próprio texto bíblico, ele cita muito os anjos, os seres angelicais e os demônios. Então, só para a gente entender dentro dessa classificação dos espíritos, em todas as religiões, os anjos são conhecidos por várias denominações, porém, são unânimes em afirmar que são seres superiores à humanidade. Então, todas as religiões pregam, né, que os anjos são bons e que são intermediários entre Deus e os homens. Então, todas as religiões a gente vai entender anjo dessa forma. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da igreja,
que, segundo ela, os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores às criaturas. Então, é como se eles fossem realmente o braço direito de Deus, né? São seres privilegiados, devotados à felicidade suprema e eterna, desde a sua formação, dotados por uma natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem nada haver feito para adquiri-los. Então, aqui qual é a diferença dos seres puros? Né? Se a gente fosse pensar nos espíritos puros, eles têm exatamente essa característica. São devotados à felicidade suprema e eterna. Só que sem nada haver feito para adquiri-los é o que muda a visão do espiritismo. Não. Na doutrina espírita, então, a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. São os espíritos puros, que estão no mais alto grau da escala de evolução e reúnem em si todas as perfeições. Mas eles fizeram muito para adquirir isso. Então, essa que é a diferença dos anjos visto na visão bíblica, que é como se eles já nascessem assim, eles recebessem o dom, né, de serem angelicais e não precisassem ter feito nada para ganhar isso. Então, aí a gente até entende que se fosse isso verdade, que Deus não seria justo. Porque ele vai escolher, esse aqui vai ser anjo. Esse aqui não, esse aqui vai queimar no fogo do inferno. Então, se a gente fosse pensar dessa forma, a gente vê o quanto Deus realmente não seria amoroso. E que o Espiritismo traz que não. Existem os espíritos com a perfeição moral, mas eles evoluíram para isso, tá? O contrário, contudo, a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser no sentido moderno. Então, a palavra demônio, no sentido moderno, traz a gente achando que é essa visão de mal. Só que esse termo vem de uma palavra grega chamada daimon, que significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos bons ou maus sem distinção. Então, antigamente, na origem dessa palavra daimon, né, significava o quê? Os gênios, a inteligência, os seres incorpóreos, ou seja, todos nós espíritos. E ele não classificava entre bom ou mal. Podia ser qualquer um, tá? Então, a gente poderia ser realmente daimon naquela época, porque a gente era espírito. Mas Deus, que é infinitamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal, por sua própria natureza e condenados para a eternidade. É o que eu falei, você é anjo, você é demônio, você é anjo. Não tem sentido isso. Pode passar, Wagner. A sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras submetidos à lei do progresso. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do seu esforço próprio. Então, ele não vai privilegiar ninguém. Tudo é por seu esforço. Outro detalhe importante na doutrina espírita é o esclarecimento de que não devemos aceitar a condição de que haja espíritos destinados perpetuamente para a prática do mal, pois o mal é a ausência do bem. Então, não existe isso, uma condição daquele que vai ser destinado para fazer o mal o resto da vida, em todas as encarnações, em todas, né, a sua infinitude, tá bom? Aí outra tirinha. Quando essa transição vai passar para começar a regeneração? Me diga uma data, por favor. A data da regeneração será no dia que você decidir se melhorar. Então, a regeneração só vai acontecer, todo mundo quer uma data, não tem uma data. A gente só vai realmente entrar no planeta de regeneração quando a gente decidir se melhorar. Enquanto não decidir, a gente vai ficar aí nesse lodo. Pode passar, Wagner? Então, aqui era só, né, não vou ler de novo, mas é um resumo de novo da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tá? Para ficar aí registrado para vocês. Então, era isso, gente. Agora a pergunta. Os mentores espirituais que regem o trabalho das casas espíritas que a gente encontra no nosso lar, o que vocês acham que eles são? Que categoria? Grosso modo, tá? A gente pensando. A gente sabe que tem todas...
todas as ordens e todas as classes, e que isso é só uma para a gente entender melhor os nossos graus evolutivos. Mas o que vocês acham? Vamos pensar na colônia Nosso Lar, que muita gente assistiu o filme. Que espíritos que habitam, que povoam essa colônia, que vocês acham? Hora de refletir, gente. Eu posso arriscar. Não é certeza. Mas eu acredito que aqueles que governam, que estão mais na parte administrativa, que, entre aspas, né, claro, eles são mais da segunda classe, acho. Mas eu acho que a grande maioria ali é a terceira classe, assim como nós. Com certeza, Alex. Porque se nós encarnamos, nós vamos para essas colônias espirituais, né? André Luiz, vamos pegar ele, que foi para uma colônia espiritual, ele era um espírito imperfeito. Tanto que lá, todos eles têm a missão de reencarnar ainda. Enquanto eu preciso reencarnar, eu sou espírito imperfeito. Lembra que a gente precisa sempre dessa balancinha do moral e intelectual? Então lá, a maioria, e eu diria até assim, mesmo o governador do Nosso Lar, vamos pensar assim, né, na imagem lá, ele até pode ser, né, os espíritos perfeitos, mas só por habitarem a nossa crosta terrestre, porque todas as colônias espirituais, elas estão na nossa psicosfera, que a gente fala do nosso planeta, né? E aí a gente vai vendo que vão ter outras colônias espirituais que estão muito acima, mais longe do nosso planeta, mas mesmo pertencente ainda, entre aspas, ao planeta Terra, né? O quanto a maioria realmente é imperfeito. Eles estão um pouco mais superiores que nós, mas eles ainda não adquiriram a perfeição, porque eles ainda precisam reencarnar. Então, quando a gente pensa no Chico Xavier, próprio Chico, poxa, uma pessoa extremamente do bem, né, que desenvolveu sua moralidade, passou por tantas coisas na vida dele enquanto encarnado, e ele com resignação conseguiu, mas mesmo assim ele é considerado ainda um espírito imperfeito. E que provavelmente está em alguma colônia trabalhando, né? Então, quando a gente pensa nos nossos mentores de uma casa espírita, os nossos próprios mentores, eles também são espíritos imperfeitos. Que numa próxima encarnação, pode ser que ele encarne e outro seja um mentor, entendeu? Que ele tenha que ainda encarnar. Agora ele está lá sendo meu mentor, me ajudando. Mas pode ser que daqui a uns anos isso vire. Eu seja a mentora e ele está encarnado, e assim um vai se ajudando e vai ajudando a outro e vai aprendendo o outro. Porque até enquanto eles são nossos mentores, eles estão continuando a aprender com a gente, com os nossos erros e também do deles, só que deles ainda o bem está prevalecendo um pouco mais. Eles não são tão neutros quanto a gente enquanto encarnados aqui, né? Então é isso que, assim, que a gente tem que pensar. Se o planeta Terra ele é um planeta de provas e expiações, ele é um planeta de provas e expiações para os encarnados e para os desencarnados. Não é só para quem está encarnado aqui. É para quem está aguardando lá que um momento vai ter que encarnar aqui nesse planeta. Tá? Então, a gente também tem que fazer muita oração para os nossos mentores. E a gente se esquece, né? Oração aí que a gente fala para os nossos anjos da guarda. Normalmente a gente pede para os nossos mentores só a proteção espiritual, mas dificilmente a gente oferece para eles essa devolutiva, né? De fazer oração para que eles também consigam realizar o trabalho deles da melhor forma possível, né? Quando a gente manda vibrações para um centro espírita, o que a gente está desejando é que o trabalho seja realizado da melhor forma possível. Quando a gente vai abrir uma mesa mediúnica ou qualquer trabalho na casa, os trabalhadores vão para a sala de passes, realizam uma oração, eles estão pedindo a proteção não só para eles, não só para os assistidos, mas também para os mentores que realizam o trabalho. Porque a gente sabe que todos eles também são imperfeitos e vão precisar de toda essa nossa comunhão, né, para que o bem aconteça. Mas é isso para a gente pensar, tá bom? Obrigada, Alex, pela contribuição. Mais alguém gostaria de falar? Senão, a gente passa para a parte B aqui do Wagner, que já atrasou um pouquinho a minha parte, Wagner, desculpa. Podemos passar, então?
Beleza? Desculpa, tá, Wagner? Tomei parte da sua aula. Não, tranquilo. Mas a minha parte aqui é bem curtinha, só que vamos falar sobre a justiça das aflições e, sempre vem aquela ideia, né? Que a gente é coitadinho, né? A gente não é coitadinho. A gente pode ver aí nessas classificações que a Carla colocou que a gente também tem muita coisa a melhorar e ao mesmo tempo que nós temos, vamos dizer assim, vamos adquirindo débitos conforme essas encarnações. Quanto mais a gente melhorar, mais a gente fazer o bem, mais leves estaremos, que nem naquele gráfico, né? Menos animalescos estaremos e mais espiritualizados iremos alcançar. E assim teremos uma vida mais leve, cada vez mais leve, conforme o nosso merecimento, conforme a nossa moralidade for evoluindo. E quanto mais leve, menor as aflições. Quanto mais pesadas, maiores as aflições. Então, é esse equilíbrio, e aí a gente meio que tem tudo pelo merecimento. Tudo que nós vivemos é por merecimento, porque a gente tem que ter, né, a gente tem essa fé em Deus, que Deus é a justiça, é a sabedoria suprema, então ele não vai fazer nada que seja fora do que seja o melhor para a gente. E aí o que a gente precisa olhar é para nós mesmos, ver o que a gente precisa, por que tais aflições acontecem com a gente e qual é o sentido disso, qual é a lição para isso que Deus quis nos colocar nas nossas vidas, todas essas dificuldades que todos nós passamos. Aí aqui, uma passagem que Jesus fala: bem-aventurados que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus 5:5 e 6:10. Então, se você está fazendo a coisa correta, se você está devolvendo a carteira, o celular do rapaz lá, e chamaram você de bobo, se você tem essa convicção que está fazendo o melhor, o que você entende ser o certo, então pode ficar tranquilo que Jesus está lá para nos consolar. Por mais que a sociedade seja contrária a esses sentimentos mais nobres, Jesus se familiariza, ele está lá de braços abertos para poder te acolher nesses sentimentos novos. Então, a justiça não está aqui real, né? A justiça divina não está aqui na Terra, nessa sociedade, nesse estado material que nós encontramos. Ela está lá, a gente tem essa fé no futuro, e a fé de que se fazer, essa convicção de se fazer o correto, se fazer o melhor, se fazer o amor, nós seremos amparados. A gente não vai colher, às vezes, muitas vezes, nem colher nessa vida. Tem até muitas coisas, né, que a gente faz aqui nessa vida de bom e já colhe rapidinho. Tem coisas que não, tem coisas que vai colher só lá depois, vai ver o bem que nós fizemos. Então, não precisa fazer o bem pensando em já colher agora, tal, só ir fazendo o bem. Depois você vê o quanto você somou lá no final, no outro plano, sem muita afobação, né? O importante é fazer o bem de coração. Então, o que Jesus quer dizer também é que todas essas injustiças, todo o que nós sofremos, essas aflições, elas serão consoladas, né? Se a gente precisa ser bem resiliente, resistente, ter essa fé, essa convicção de que a gente vai passar por uma forma mais leve. Sofrer, todo mundo sofre, mas sabe quando a gente sofre com aquela honra, na honra no sentido de cabeça erguida, né? Então, é a maneira diferente de lidar com essa dor que faz a gente ser mais pesada ou mais leve. Quando Jesus esteve na Terra, trouxe e exemplificou o roteiro que devemos seguir para ir na direção ao Pai. Nas bem-aventuranças, encontra-se mensagens de esperança e fé no dia de amanhã para aquele que crê em Deus, em uma época em que as pessoas estavam sem esperanças, desacreditadas de um Pai amoroso,
visto que as deturbações que faziam em nome de Deus humilhavam ao invés de reerguer os homens. Então, a vida naquela época de Jesus, imagine como que era difícil aquela vida, né? Aquela briga que tinha com um pedaço de pão, né? Não tinha Wi-Fi, não tinha nada que a gente tem aqui hoje, esse comodismo que nós temos hoje lá era muito pior. Você não tinha carro, você andava até a pé, quilômetros e quilômetros, não tinha... E com uma sandália nada confortável, né? Não é que você tinha uma sandália, um tênis bom para você caminhar. Você caminhava naquela areia quente com aquelas sandálias feitas à mão. A gente reclama que até dos pernilongos, né? Naquela época lá, pernilongo era fichinha, né? E lá, então, o desconforto para viver naquele tempo era horrível. A chance de você morrer, de você ser assassinado, nossa, tantas coisas ruins, né, que era daquela época, seja num quesito tecnológico ou seja num quesito de sociedade, uma sociedade violenta, agressiva, que te humilhava, e como que era muito mais difícil você tentar fazer o bem naquelas condições. Então, Jesus veio falar dessa mensagem de esperança para poder revitalizar esse povo daquela época, para eles poderem estarem firmes nessa devotação ao amor ao próximo, começar a se resistir a todas as pressões da sociedade que daquela época, até os dias de hoje também, né? Não vamos negar também. As palavras de Jesus, sua conduta, sua dedicação aos mais necessitados, enchem de alegria os corações mais necessitados de fé. Nas bem-aventuranças, ele traz claramente a ideia de um futuro melhor para os que sofrem. Então, os exemplos de Jesus lá com o povo, com as pessoas ao seu redor, assim como a gente aqui hoje, vê algumas pessoas fazendo uma coisa boa, vê como a gente se sensibiliza, enche o coração quando a gente vê atitudes nobres, né? Mas mesmo na internet, na televisão, ou você vê alguém que fez alguma coisa muito boa, quando a gente vê as obras do Chico, do Gival, obras de outros espíritos elevados aí que tomam atitudes nobres, a gente fica mais reforçado, fala assim, nossa, a humanidade é boa, a humanidade tem, vamos dizer assim, tem salvação, porque tem pessoas boas aqui. E com certeza lá com Jesus, vendo os gestos deles, a humanidade viu como era bom ser bom, viu no exemplo, na prática. Então, são palavras que consolam, que vêm nos consolar. Atitudes que nos consolam. Espíritos que vêm nos consolar e nos reanimar para poder seguir em frente e passar por essas aflições de uma maneira mais corajosa. Contudo, a fé no futuro traz paciência e consolação, mas não explica por que alguns sofrem tanto e outros aparentam ter uma vida sem embaraços. É neste ponto que o Espiritismo esclarece o que havia oculto sob o véu das verdades ditas por Jesus. Se Deus é justo, as causas do sofrimento são justas, contudo, certos sofrimentos, como daqueles irmãos que nada fizeram nesta vida para merecer dificuldades tão atrozes, destoam dos atributos do Criador, se não aceitamos a pluralidade das existências. Tudo se resume muito a isso. É uma informação bem diferenciada, saber que nós temos outras encarnações, que nós cometemos alguns débitos em outras encarnações, e que agora possamos estar colhendo coisas que fizemos também no passado, ou coisas que fizemos nessa vida. Então, é um conjunto. Aqui, na nossa encarnação, é uma fração de muitas encarnações, de muitas vidas. Então, e aí isso vai se acumulando, a gente vai tentando minimizar isso como? A gente não nasceu só para sofrer, para sentir dor. É com amor, com caridade. Tem casos lá, por exemplo, de uma moça que às vezes a gente até reclama quando recebe uma piedade, uma misericórdia. Porque uma moça lá, por exemplo, queimou o braço, queimou todo o braço aqui. E umas feridas, assim, foi realmente doloroso. Só que aí depois ela descobriu, por mensagem lá dos mentores, que na verdade era para ela ter falecido, morrido, queimado, o corpo inteiro. Porque ela cometeu alguns delitos numa vida passada queimou várias pessoas lá no passado, lá distante. E aí, como ela estava no caminho do bem e da caridade, essa prova teve que
foi diminuída, foi misericordiosa e ela só queimou o braço. E aí eu estou dando um exemplo físico aí. Quantas aflições que nós temos nas nossas vidas que às vezes a gente reclama, mas muitas vezes é porque a gente está realmente sendo testado e tendo a necessidade de passar por isso e saber passar por isso, como eu disse, né, com confiança, com fé de que Deus é justo, que tudo isso é de acordo com o nosso merecimento e para o nosso aprendizado. Então a gente precisa ter essa fé, essa paciência, entender que Deus é justo absolutamente. Muitos se perguntam como Deus é justo se permite que eu sofra tanto. O Pai Criador é tão perfeito que nos deu oportunidades de livre-arbítrio, ou seja, somos responsáveis pela nossa conduta, e para sermos felizes, Ele nos enviou através dos tempos seus emissários celestes com a finalidade de mostrarem um caminho da felicidade. Contudo, o ser prefere muitas vezes ir por um caminho que lhe causará sofrimento e tristeza. Então, a gente às vezes quer fugir de um problema, a gente reclama dos efeitos colaterais de um problema, de uma dor que a gente sente. Às vezes a gente sente dor no estômago, dor física, algum sentimento de tristeza, mas a gente quer tirar essa dor, quer tomar remédio, quer que resolva, mas às vezes, quanto que a gente está disposto a resolver a raiz desse problema? A raiz desse problema às vezes pode ser o álcool, às vezes pode ser um sentimento negativo, às vezes pode ser uma inveja, um ciúmes, um egoísmo. Tantos sentimentos que às vezes a gente está apegado, tantas coisas que a gente está alimentando esse sofrimento. Então a gente tem que matar esse sofrimento pela raiz, que é justamente essa reforma íntima para a gente ser pessoas melhores, para poder tomar atitudes mais nobres e assim vai resolver essas feridas, essas dores, essas aflições que nós mesmos estamos causando. Tudo depende do quanto a gente quer realmente nos modificar para poder eliminar esse mal, essa falta de bem que existe na gente em muitos aspectos, vamos dizer assim. Todavia, o desvio do caminho do bem é a opção de muitos e necessita de reparação, mesmo porque, como filhos do Criador, temos intrínsecas em nós as sementes da perfectibilidade que a humanidade pode alcançar. Quando transgredimos as leis da vida, cometemos uma agressão a nós mesmos e a nossa consciência como filhos do Pai que não permite a continuidade no caminho da evolução sem repararmos os desvios que cometemos com nossa consciência divina e contra o nosso semelhante. Então não é Deus, não existe esse Deus punitivo que você fez o mal e você vai ter que pagar pelo mal que você fez. Na verdade, isso bate na nossa consciência. Quantas vezes a gente já não fez coisas erradas e não conseguiu dormir depois de um tempo? Se a gente for lembrar, há 10 anos atrás, coisas que a gente fez, palavras, insultos, atitudes negativas que prejudicam os outros, olha a vergonha que a gente tem de lembrar disso. A gente tem vontade de voltar lá e fazer tudo diferente? Imagina um espírito que passou a vida inteira atrasado no sentido de cometendo todos esses delitos e aí ele morreu, não tinha mais tempo para resolver. O que ele quer fazer? Ele quer reencarnar e fazer, eu fiz aquela pessoa sofrer daquele jeito, eu quero passar por isso também para eu poder, sabe? Sentir na pele o que eu fiz o outro passar para eu poder ter a minha consciência limpa. Então, muitas vezes a gente, quando eu estou dizendo esse exemplo, às vezes a gente quer passar a mesma coisa que a pessoa, fez a pessoa passar, quer sentir na pele, para poder, né, ter a consciência limpa. Então, é isso que acontece, não é Deus que pune, é a gente que quer passar por essa prova justamente para a gente aprender e sentir o que o outro passou. Aprendizado e reparação com base na nossa necessidade de evolução e progresso, eis como os homens necessitam entender os sofrimentos pelos quais passam. Então, esses sofrimentos eles são necessários para o nosso aprendizado. Às vezes, como diz, né, não aprende no amor, aprende na dor. Então, se você tem a opção de observar o outro e aprender coisas erradas que são feitas ou conselhos de, vamos supor, um espírito elevado vem dar um conselho para você para fazer uma coisa boa e você ignora, que nem a Carla estava falando dos ignorantes, que nós somos ignorantes, a gente ignora fazer o bem. Então, se você ignora fazer o bem, o caminho, né, a nossa vida vai dar uns beliscão ali nas beiradas para a gente poder não ir pro lado errado e seguir nessa linha correta, né, da vida.
Então, é uma forma da gente saber lidar com essas aflições e nos superar. Então, o caminho é o amor, o caminho é a caridade ao próximo. Isso que vai trazer os sentimentos mais nobres e que vai fazer essas aflições cada vez mais diminuir e a gente conseguir viver com uma leveza maior. Eu sei que palavras bonitas, teoria, tudo, parece ser fácil, parece que não é fácil, mas é essa a forma correta que a gente tem que tentar alcançar no dia a dia, colocar isso em prática, seja na vida profissional, na família, em todos os ambientes, para a gente poder sentir esse sabor de agir da forma mais elevada e assim a gente já receber esses frutos que acalmam o nosso coração, a nossa consciência e a gente vive melhor. É basicamente isso na parte de hoje, na parte B aqui de hoje, tá, gente? Se quiser comentar alguma coisa, Carla, alguém quiser comentar algo sobre, fiquem à vontade. Eu li ontem, eu acho, um depoimento do Chico, que ele estava andando na rua com outros lá, espíritas, trabalhadores da casa, que ajudavam com ele, enfim, né, nos trabalhos. E aí ele viu um morador de rua do outro lado da rua, não sei se vocês já ouviram essa passagem dele. E aí ele foi até lá, conversar com esse morador de rua, enfim, dar uma palavra, um consolo, né? E aí o restante das outras pessoas que estavam acompanhando ficaram daquele lado da rua só observando, não foram junto. Ele retorna, né? E aí os outros espíritas, né, falam assim, coitado, né, de estar nessa situação, mas a gente entende que foram débitos, né, que deve ser um espírito inferior, né? Meio que já fazendo todo o prognóstico aí daquele morador de rua. E aí o Chico fala assim, não, nós somos mais inferiores a eles, porque vocês não viram a luz que eu enxerguei, que irradiava daquele espírito, que se propôs passar por essa prova para realmente, tipo, que nem o Wagner falou, quitar um monte de coisas que nós não tivemos coragem de escolher na nossa encarnação, né? E aí eu fiquei pensando o quanto nós, às vezes, como espíritas, nos colocamos como pseudo-sábios, né? Então, eles se julgaram sábios, falando, coitado daquele morador de rua, porque ele deve ser um espírito ignorante. Isso não é ser um pseudo-sábio? O que eu sei daquele irmão que está ali, né, passando por aquela prova? Então, quando eu coloco o meu julgamento e a minha inferência, eu não estou falando a verdade, eu estou falando a verdade do que eu acho, do que eu acredito, só que a verdade que eu acredito não é a verdade. Então, muitas vezes, e isso é uma pegadinha para nós espíritas, né, que a gente começa a se achar pseudo-sábios do mundo espiritual e da vida das pessoas, e que a gente pode palpitar na vida de todo mundo, né, e julgar já e determinar. E aí o Chico fala, que vocês não enxergaram o espírito de luz, que é aquele espírito que está naquela situação, que ele é muito mais superior a todos nós que estamos aqui, né? Então, eu acho que é essa mensagem que a gente tem que passar, e que de verdade, né, a gente tem que cuidar principalmente da gente, para depois aprender a cuidar do outro, depois aprender a cuidar do próximo. A gente tem que primeiro aprender a cuidar de fato dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos sentimentos. Que é isso, depois vai irradiar para o restante que está à nossa volta, né? Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente tem que ter da aula de hoje, saber que a gente tem um planejamento, que a gente tem um futuro, o nosso futuro é construído todos os dias, um pouquinho de cada vez, tá? Acho que é isso, Wagner. Mais alguma coisinha? Não, perfeito. Quer falar? É isso mesmo. Tudo bem, gente? Gostaram da aula de hoje? Muito boa, viu? Muito boa. Dá vontade de assistir de novo essa aula. Assista, será gravada. E os slides, lá, daqui a pouquinho, a gente já sobe no Drive também. E vou procurar o nome do livro lá do São Francisco de Assis e vou colocar no WhatsApp para vocês. Para quem tiver interesse. Eu acho que... desculpa. Pode falar. Eu acho que essa questão do pré-julgamento, né, que a gente faz, e isso a gente faz de uma forma natural do ser humano, né?
Sim. A gente muitas vezes escapa, não tem jeito, né, da gente fazer isso, a gente faz até dentro de casa mesmo, né? Uhum. E é bacana a gente entender isso. Acho que a partir da aula de hoje, do tipo, saber. a minha mulher está brava comigo hoje. Imagina, nem tá. Então, acho que tem que ter humildade, né? Uhum. Tem que ter, nós como ser humano, tem que ter humildade de saber que nós não conhecemos tudo, né? E jamais conheceremos, né? Jamais conheceremos tudo. Por mais que possamos estudar, possamos conhecer diversos outros caminhos, eu acho que a humildade tem que sempre prevalecer frente a qualquer outra pessoa e qualquer outro ensinamento, né? E eu acho que é importante a gente entender que a gente vai cair nessas pegadinhas da vida, a gente vai cair inúmeras vezes, mas a gente depois, opa, né? Que nem eu vi isso do Chico, e eu provavelmente seria uma daquelas que estaria daquele lado falando do morador de rua, entendeu? E aí quando eu li isso, eu falei, opa, é um sinal de alerta para que eu estou me achando muito pseudo-sábia em muitos assuntos da minha vida, né? E que a gente tem que ter essa humildade, que é o que você falou, né? Falei, não é assim, né? Mas que bom. Muito bom. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão a gente vai fazer a oração de encerramento. Ah, um recado. Quinta que vem é feriado, então não tem aula, tá? A gente segue aí o calendário. Então a gente vai se ver só daqui 15 dias. Pode falar, Zenaide. Oi, Carla, eu gostaria de fazer 3 perguntinhas rápidas. Eu fui marcando aqui. Referente à cartomante que você estava comentando, Carla, no meu conhecimento não, assim, eu imagino que quando a pessoa está falando alguma coisa que não seja um espírito bom, não bom, né? Evoluído, eu acharia que a pessoa estaria fingindo, não um espírito mal ali falando. Você tem como me explicar isso? Não é um espírito mau. Lembra que a gente fala que são aqueles zombeteiros, os que gostam de brincar e causar discórdia e confusão. Então, muitas vezes, pode ser que uma cartomante abra uma carta lá para você, e eu não estou generalizando, tá, gente? Não posso falar tudo, estou te dando um exemplo. Posso abrir uma carta lá para você que te induza a tomar uma decisão que talvez não fosse a sua melhor decisão. Tá. Daquela carta. Né? Então, tem muitas... E elas também não sabem. Então, tá, a cartomante lá, que é a médium, ela não está sabendo que tem um espírito zombeteiro falando isso para ela. Ela está acreditando que realmente é a entidade que está trazendo aquele benefício. Só que ela também não tem essa compreensão. Os mentores, de fato, espirituais, que ajudam nas mesas mediúnicas, que ajudam os médiuns que são, de fato, comprometidos, eles jamais vão auxiliar uma pessoa, por exemplo, uma cartomante. Então, a gente tem que pensar que categorias de espíritos que estão por trás dessas pessoas. E, novamente, eu não estou generalizando, eu não posso dizer que todas as cartomantes são assim e que todos os espíritos que ajudam as cartomantes são assim. Não, tá? Eu estou dando um exemplo de que a gente sabe que o trabalho dentro das casas espíritas, ele é totalmente protegido e mediado para o bem. Então, é isso só que a gente tem que ter o cuidado, porque a gente sabe que as pessoas que usam a mediunidade para mérito pessoal, como muitos recebem dinheiro para exercer essa função, não serão espíritos superiores que irão ajudá-lo nesse trabalho. Então, Carla, mas isso que eu queria perguntar também, mas eu acho que tudo cobrado não é uma coisa assim boa, né? Porque então, é exatamente a reflexão que a gente tem que pensar. Aqui, né? Não é uma profissão, né? Cobrado essa aula, para poder dar Sim. essa aula. Então, não seria algo elevado, vamos dizer assim, se essa aula fosse cobrada, porque são voluntários. Aqui é um estudo de reflexão entre muitas pessoas que querem aprender junto com a gente. Então, sim, é mais ou menos o que você e a Carla está fazendo. Seria um propósito financeiro. Né? Isso. Tá.
As Tá outras bom, perguntas? então. Deixa eu ver. Posso só fazer uma observação? Fala. Em um dos livros que eu vi, tinha um caso bem parecido com esse, assim. A pessoa cobrava pela consulta, né? Só que, na verdade, ela tinha um espírito bom do lado dela. Só que conforme ela foi cobrando, foi trazendo essa parte financeira mais acentuada, esse espírito acabou deixando de ajudá-lo. Sim. Então, esse médium que ia ter uma vida de auxílio ao próximo durante os próximos 30 anos, acabou só fazendo trabalho por 2 anos e acabou ficando com mais débitos do que aqueles que ele já tinha trazido da outra vida. Sim, normalmente é isso que acontece mesmo, Alex. Os espíritos bons acabam se afastando quando vem que pelo livre-arbítrio aquele médium escolheu, aquela pessoa, né, escolheu outro caminho. Não que ele se afaste de abandonar, mas ele se afasta no sentido de que ele não vai intuir mais diretamente aquela pessoa para exercer aquele trabalho, que seria gratuito, né? Ele acaba se afastando disso, mas os nossos mentores, eles nunca se afastam da gente, de abandonar. Muitas vezes eles se afastam para deixar a gente exercer o nosso livre-arbítrio, porque senão, novamente, nós seríamos meros marionetes, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, e é igual tipo pai e mãe. Chega uma hora que você tem que deixar teu filho cometer os próprios erros para aprender com os próprios erros, né? Então, os mentores, eles fazem muito esse trabalho. E quando a gente volta para o nosso trilho, eles se aproximam mais, novamente, da gente para nos intuir a seguir naquele caminhar. Você ia falar alguma coisa, Wagner? Você já falou, já. Ah, tá. Desculpa. Outra pergunta, Zenaide? Então, a outra que é aquilo que o Wagner estava falando também, de você fazer alguma coisa, né? Mas às vezes a gente está fazendo alguma coisa, não a gente, nós. A pessoa está fazendo para o outro ver, não o que está sentindo, né? Estou fazendo isso porque fulano está vendo, olha que legal, que bacana, mas não o que ele está sentindo, né? Eu acho que esse está sendo o grande problema do ser humano, né? Ele está mais preocupado com os outros do que com ele mesmo, né? Sim, tudo tem uma intencionalidade, todas as nossas ações. E quando a gente fala Deus está vendo, Deus está vendo. Deus está vendo. Quando a gente brinca, né? Deus está vendo. Pode deixar que Deus está vendo. Então, para eles não tem disfarces, não tem máscaras, nada, tudo é visto, né? Então, a gente não tem essa consciência ainda, mas eles percebem. E deixa eu ver aqui a outros também. Eu acho que seria isso mesmo. É bastante coisa, né? A aula hoje foi maravilhosa, né? Muita coisa que a gente vai aprendendo. E eu vou dar um depoimento também que, assim, graças a Deus, as coisas que eu estou aprendendo e que eu estou seguindo, está sendo... Eu estou percebendo que está certo o que eu estou fazendo por motivo dessas aulas, né, com vocês. Está sendo maravilhosa. Ai, que bom, Zenaide. O objetivo é trazer não consciência, porque cada um se conscientiza sozinho, né? Ninguém conscientiza ninguém, a gente fala. A gente traz as ferramentas para que cada um busque o seu caminho, né? Se assim desejar. Então, eu acho que o motivo dessas aulas é propiciar um conhecimento maior a respeito do mundo espiritual e também trazer o autoconhecimento, né? Então, eu voltar para dentro e pensar o que eu posso fazer com toda essa informação que eu recebi hoje. Eu acho que é esse o grande desafio dos cursos, né? É a gente realmente tendo essa troca para poder fazer essa melhoria, né? E uma coisa que está me ajudando bastante também, Carlinha, é a prática, viu? Porque sem praticar, é aquilo que você falou, é a consciência e a prática, né? Porque não adianta você falar que sabe fazer, sabe aquela pessoa que você conversa, você fala, eu sei, mas é os pseudo-sábios, né? Então, Wagner, vamos fazer oração para encerrar, para poder liberar as pessoas, que hoje já passou um pouquinho do tempo. Obrigada, gente, por ficarem, mesmo passando do tempo da aula, a gente sempre agradece, tá?
Obrigada a vocês. Então vamos lá fazer Obrigado, Zanetti. Vamos agradecer a Deus por essa aula de hoje. Vamos agradecer por essas reflexões. Possamos agregar ao nosso coração, à nossa mente, em nossas atitudes. Encerrando essa noite, imaginando uma luz bem forte em nossas casas, equilibrando todos os ambientes, todos os corações e familiares que nela vivem, todos os animais e peixes. Que Deus abençoe e que possamos ter um ótimo final de semana, de muita alegria e paz. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de estar aqui aprendendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa quinzena, né? Boa semana.